Olá, alunos do oitavo ano. Estou aqui para mais uma aula de matemática do PET 2. Hoje nós vamos encerrar o PET 2 com a semana 6 e vamos falar sobre quadriláteros. Vocês já ouviram falar sobre quadriláteros? As figuras que representam quadriláteros? O que são quadriláteros? O próprio nome já fala. Quadriláteros vem de quatro. Então, os quadriláteros, eles são polígonos que possuem quatro lados. Então, essa figura geométrica bidimensional, o que é bidimensional? Que tem duas dimensões. É formada por lados. Os lados são segmentos de reta que formam o contorno do polígono, né? Então, polígono, gente, o polígono é uma figura geométrica formada por segmentos de reta. E os lados são os segmentos de reta que formam o contorno do polígono. O polígono é uma figura fechada, né? Formado por segmentos de reta, né? Então, cada segmento de reta que forma o contorno do polígono é o lado. Vértices são os pontos de encontro dos segmentos de reta. Os ângulos são quatro ângulos internos que somam 360 graus. Na semana passada, a gente aprendeu sobre triângulos, lembra? E a gente viu que todos os triângulos, os ângulos internos de todos os triângulos, a soma deles é igual a 180 graus. Então, a gente viu que a soma dos ângulos internos dos triângulos é igual a 180 graus. E a soma dos ângulos internos dos quadriláteros é igual a 360 graus. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. As diagonais dos quadriláteros são duas diagonais. Todo quadrilátero possui duas diagonais. O que são diagonais? São segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. O que quer dizer não consecutivos? Que não vem depois do outro, né? Porque consecutivos é que vem em seguida. Então, que ligam dois vértices não consecutivos quer dizer dois vértices opostos, né? Que não vem, são um depois do outro, não é um depois do outro. Então, vamos ver a figura aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós temos um quadrilátero, que é uma figura de quatro lados, né? A gente tem os ângulos internos. Esse quadrilátero, todos os ângulos internos dele medem 90 graus, olha. Então, esse é um quadrilátero em que todos os ângulos internos medem 90 graus, um ângulo reto, tá vendo? Toda vez que eu tiver um quadradinho assim no ângulo, é que ele tá mostrando que ele mede 90 graus, tá? Então, nós temos os lados. Quais são os lados? AB, BC, CD e DA. Os ângulos internos, que é o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Todo o ângulo, gente, a gente representa o ângulo, coloca a letra, né? A letra do ângulo aqui, no caso aqui o ângulo A, por quê? Porque ele está no vértice A, né? E a gente coloca um acento circunflexo em cima para indicar ângulo, tá? Os vértices, a gente viu que os vértices, dois segmentos de reta, a união de dois segmentos de reta, aonde que eles encontram, formam um vértice, né? Então, aqui nós temos esse pontinho vermelho aqui, está indicando o vértice. Então, aonde que os segmentos de reta se encontram, a gente coloca o vértice e marca o ponto aqui. No caso aqui, o ponto A, esse aqui o ponto B, ponto C e o ponto D. Cada ponto desse é um vértice, tá? As diagonais, a gente viu que todo quadrilátero possui duas diagonais. O que são diagonais? São segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos, né? Então, aqui a gente tem a diagonal AC e BD, tá? Os quadriláteros mais conhecidos são... Vocês já conhecem os quadriláteros, vocês conhecem o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio e o paralelogramo, né? O quadrado, ele é uma figura de quatro lados, então ele é chamado de quadrilátero, né? Ele tem todos os lados iguais, né? O quadrado tem todos os lados iguais e tem todos os ângulos internos medindo 90 graus, porque todos os ângulos dele, esse segmento de reta com esse formou um ângulo reto. Esse segmento de reta com esse formou um ângulo reto. Então, todos os ângulos internos dele é um ângulo reto, que é 90 graus, certo? A gente tem o retângulo aqui.
O retângulo, ele difere do quadrado, por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais, e o retângulo não, ele não tem todos os lados iguais. O retângulo, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. O losango ele difere do quadrado porque o losango também tem todos os lados iguais. Só que o losango não tem os ângulos internos medindo 90 graus igual ao quadrado, tá? Nós temos o trapézio, também é um quadrilátero, porque ele é um polígono formado de 4 lados, né? E tem o paralelogramo, que ele tem dois lados para os dois lados dele, os opostos são paralelos. Olha, esse lado oposto desse são paralelos e esse lado oposto deles são paralelos, tá? Ó, o que é o paralelogramo? É uma figura plana que recebe o nome de paralelogramo quando possui apenas 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Então, possui 4 lados, os lados opostos paralelos. Os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida. Então, os lados paralelos do paralelogramo apresentam a mesma medida. Então, por exemplo, esse lado AD, ele é paralelo a ABC. Então, ele possui a mesma medida. Esse lado AB é paralelo a CD, então eles possuem a mesma medida, tá? Então, os lados paralelos do paralelogramo possuem as mesmas medidas. Os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos possuem a mesma medida. O que são ângulos opostos? São ângulos que não são consecutivos, certo? Que não vêm um depois do outro. Então, esse ângulo é o oposto desse. Então, tá de vermelho, os dois estão de vermelho para mostrar que possuem a mesma medida. E esse ângulo é o oposto desse. Então, os dois estão de azul para mostrar que possuem a mesma medida. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo D. E dois ângulos consecutivos, né? Consecutivos é que vem em seguida, depois do outro, são sempre suplementares. O que são suplementares? A soma é igual a 180. Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo com o consecutivo deles, vai dar 180, tá? Então, dois ângulos consecutivos, a soma é igual a 180, tá? Então, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, é igual a 180. Se eu pegar o ângulo C mais o ângulo D, é igual a 180 a soma deles, tá? Suas diagonais se cortam no ponto médio, que é o ponto M. Então, ó, a gente viu que tem duas diagonais, né? Todo paralelogramo possui duas diagonais. E no paralelogramo, e todo quadrilátero, né? Possui duas diagonais. E no paralelogramo, aonde que as duas diagonais se encontram, forma o ponto médio, que a gente chama de M, tá? Então, esse ponto médio, ele divide as diagonais, ele divide a diagonal em dois segmentos de retas iguais. Então, dividiu no segmento de reta AM e CM. Então, AM é igual a CM e BM é igual a DM, tá? Então, ele divide as diagonais, o ponto médio divide as diagonais em duas semi-retas iguais, de mesma medida. Agora, vamos falar um pouco do quadrado. Chamamos de quadrado um polígono de 4 lados que possui os 4 lados e os 4 ângulos congruentes. Então, congruentes quer dizer iguais, tá? Então, o quadrado é um polígono de 4 lados que possui os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, quer dizer iguais. Cada ângulo possui exatamente 90 graus, né? Então, formou um ângulo reto aqui, formou um ângulo reto aqui, aqui e aqui. Nos 4 vértices dele, formou um ângulo reto, né? Então, ele possui todos os ângulos internos iguais a 90 graus, e tem os 4 lados iguais, quadrado. A área de quadrado e seu perímetro são calculados de forma parecida com o que é feito com um paralelogramo. Mas como todos os lados do quadrado são iguais, podemos representar a área e o perímetro do quadrado desta forma. Então, para achar a área do quadrado, a gente faz a área igual a lado ao quadrado. E o perímetro é igual a 4 vezes L, que é 4 vezes o lado. O que é perímetro, gente? O perímetro, ele é a soma
dos lados, não é? A soma dos lados. Então, aqui, esse quadrado, a gente viu que que os quadrados têm todos os lados iguais. Então, esse lado eu chamei de L, esse chamou de L, esse chamou de L e esse chamou de L, que vem de lado. O perímetro não é a soma dos lados? Então, o perímetro vai ser igual, no caso desse quadrado, L mais L mais L mais L, não é? Porque esse lado eu chamei de L, esse de L, esse de L e esse de L. Tem todos os lados iguais, então todos foi chamado de L. L mais L, um L mais um L, dois L mais um L, três L mais um L, 4L. Então, o perímetro é igual a 4 vezes o lado, que é 4 vezes L, entendeu? Por quê? Porque tem todos os lados iguais, então a gente multiplica por 4. Pega a medida de um lado e multiplica por 4, tá? Para achar o perímetro. O retângulo. O retângulo é um paralelogramo que possui todos os ângulos congruentes. O retângulo também é igual ao quadrado, ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Ele recebe esse nome porque todos os seus ângulos são retos, ou seja, os 4 ângulos medem 90 graus, igual ao quadrado. Os lados opostos do retângulo possuem medidas iguais. Então, o retângulo ele não é igual ao quadrado porque ele não tem todos os lados iguais. Só os lados opostos que são iguais. Então, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, esse lado chamei de A e esse também de A porque eles têm a mesma medida. Esse lado chamei de B e esse também de B porque eles têm a mesma medida, tá? Então, aqui no retângulo, a gente chama esse lado é o comprimento e esse daqui é a altura, tá? Ou a largura, comprimento e largura, né? Largura. Então, a área do retângulo, para achar a área, a gente usa o comprimento vezes largura, tá? Então, aqui, o comprimento eu chamei de B e a largura eu chamei de A. Então, a área é igual a A vezes B. E o perímetro na soma dos lados, então eu vou somar A mais B, não é? A mais A, eu posso somar. A mais A, 2A. B com B eu posso somar. B mais B, 2B. Então, o perímetro do retângulo é igual a 2 vezes A mais 2 vezes o B, tá? O losango. O losango é um paralelogramo com 4 lados congruentes. O losango, igual ao quadrado, ele também tem todos os 4 lados iguais. Lembra que a gente viu? Ou seja, todos os lados desse tipo de paralelogramo são iguais. As diagonais dessa figura são perpendiculares. As diagonais são perpendiculares. O que é perpendiculares? Quando elas se cruzam, as duas diagonais, aqui tem uma diagonal e a outra diagonal. Onde que elas se cruzam aqui, formam ângulos de 90 graus. Então, por isso que a gente fala que são perpendiculares entre si. E, portanto, formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, a gente fala que o segmento AB é congruente, tá? Então, o segmento ao lado AB é congruente ao lado BC. Esse símbolo aqui é congruente, tá? Congruente quer dizer o quê? Iguais. Então, esse lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado DA, certo? AC isso aqui que significa perpendicular, esse símbolo na matemática. AC é perpendicular ao segmento BD. O que é perpendicular? Que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Agora vamos ver o trapézio. O trapézio é uma figura da geometria plana formada por 4 lados. Também é um quadrilátero, porque ele é formado por 4 lados. 2 deles são paralelos e chamados de base. Olha, os lados paralelos do trapézio é este com este. Porque, olha, esse lado com esse lado, eles não são paralelos, porque se eu prolongar esse segmento de reto aqui, quer ver? Eu vou até fazer para vocês, mostrar por que eles não são paralelos.
Eles não são paralelos porque se eu prolongar esse segmento de reta aqui, ó, vou prolongar ele. Vai sair muito reto, não, porque eu não sou muito reto. Agora eu vou prolongar o outro também. Vou prolongar esse segmento de reta também. Você viu que se eu prolongar esses dois segmentos de reta aqui, que são esses lados, eles vão se encontrar em um ponto aqui, ó. Então, por isso que eles não são paralelos. Porque, para ser paralelo, quando você prolonga, eles nunca se encontram, tá? Igual, por exemplo, esse aqui, olha. Se eu prolongar esse daqui, se eu prolongar esse segmento de reta aqui, e se eu prolongar esse também, o de baixo, a gente vai ver que eles nunca vão se encontrar. Tá torto. Tem que ser reto. Ah, ó, tá meio torto aqui, mas só para mostrar. Então, se eu prolongar aqui, vocês vão ver que eles nunca vão se encontrar. Então, por isso que eles são paralelos, tá? Então, esse lado é paralelo com esse. Mas esses dois lados não são paralelos, porque se a gente prolongar o segmento de reta, a gente vai ver que eles vão se encontrar em um ponto. Então, eles não são paralelos, tá? E os dois lados paralelos do trapézio, eles são chamados de base. Aqui a gente tem a base maior e aqui a gente tem a base menor. E aqui a altura, tá? Então, para achar a área do trapézio, a gente tem uma fórmula também. A área do trapézio é igual a base maior, que a gente chama de B maiúsculo, mais base menor. Opa! É base menor, a base menor a gente coloca de B minúsculo, a gente coloca aqui entre parênteses, porque a gente vai multiplicar pela altura, a altura aqui, que a gente chamou de H, dividido por 2. Passa o traço, dividido por 2. Então, essa é a fórmula para achar a área de um trapézio, tá? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Então, olha, agora vamos para as atividades. Na figura abaixo, calcule a medida do ângulo interno x e a medida do ângulo externo e. Aqui eu tenho o ângulo interno x e o ângulo externo e, né? Vocês viram que o ângulo x com o ângulo externo e, se eu juntar os dois, somar a medida dos dois, vai dar quanto? Ó, não formou um desenho parecido com o transferidor, não é? Formou um ângulo de 180 graus, não é? Então, se eu somar o ângulo x com o ângulo externo e, vai dar 180 graus. Só que eu não sei quanto que mede nem o x e nem o e. É o que eu estou procurando. Mas a gente tem os ângulos internos aqui dele, olha. Eu tenho esse ângulo interno que mede 130, eu tenho esse ângulo interno que mede 55 graus. O x é um ângulo interno, porque ele está dentro aqui, tá vendo? O e está de fora, mas o x está dentro aqui do quadrilátero, né? Aqui a gente tem um quadrilátero, porque é uma figura de 4 lados, né? Então, o x ele é um ângulo interno e os 70 graus ele é um ângulo interno também. Então, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá quanto? 360 graus. Então, se eu somar x mais 55, mais 130, mais 70, vai dar quanto? 360. Então, vamos achar o x, então. Então, se eu pegar o x mais 55, um ângulo interno, mais 130 e mais o 70, vai ser igual a 360, não vai? Aí a gente agora tem o primeiro membro, que é o que vem antes do sinal de igual, e tem o segundo membro, que é o que vem depois do sinal de igual. No primeiro membro, eu tenho esses números sem letra aqui que a gente pode somar, não pode? Então, vamos somar. Então, o x. No primeiro membro, tem outro x para somar com esse? Não. O que é primeiro membro?
é o que está antes do sinal de igual. Então, não tem outro x para somar com ele. Então, eu vou repetir. Agora, eu tenho números sem letra. Ó, 55 com 130 e com 70, a gente pode somar. Então, ó, 130 mais 70 dá 200. 200 mais 55 vai dar 255, né? Que é igual a 360. Aí agora, no primeiro membro, eu tenho x mais 255 e no segundo membro eu tenho 360 graus. Eu não coloquei grau não, 360, né? Eu quero achar o valor do x, não é? Então, se eu quero achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho no primeiro membro? Não, porque tem o 255 junto com ele. Então, eu vou ter que tirar ele daqui para deixar o x sozinho, tá? Então, eu vou tirar ele daqui para passar ele para o segundo membro. Então, x vai ser igual a, repito, 360, que já está no segundo membro. Opa! Então, eu vou repetir ele, que já está, e passo 255 para o segundo membro, porque ele saiu daqui para o x ficar sozinho. Então, ele vai ter que passar para o segundo membro, que é depois do sinal de igual. Então, sempre quando ele muda de membro, a gente muda de membro, ele passa com a operação inversa. Aqui ele não está somando? O que é o inverso de somar? Subtrair, menos 255. Então, agora a gente vai resolver essa subtração. X é igual a 360 menos 255. Vamos fazer aqui, vou fazer a conta aqui para você. 360 menos 255. Passar o traço aqui que a gente vai subtrair. Aí, subtrair unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, né? Então, de 0, eu posso tirar 5? Não. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui, à esquerda, pego uma dezena e passo para cá. Uma dezena são 10, com mais o 0 que eu tenho, 10, né? 10 mais 0, 10. Então, 10 menos 5 dá 5, né? Agora, o 6 eu peguei uma dezena dele aqui. E passei para cá, não peguei? Então, se eu peguei uma dezena dele, ele vai ficar valendo menos 1. Ele era 6, menos 1 vai ficar valendo 5. 5 menos 5, 0. E agora o 3. 3 menos 2, 1. Então, quanto que mede o x? 105. Por quê? 160 menos 255 deu 105. Então, o x mede 105 o quê? Graus, porque o x não é um ângulo. 105 graus. Então, a gente achou a medida do x. Agora, está pedindo a medida do ângulo externo E também. Está pedindo, calcule a medida do ângulo interno x e a medida do ângulo externo E. Então, eu achei a medida do x, que mede 105. E a gente sabe que se eu somar o x com o ângulo externo aqui, ele vai dar 180 graus, porque ele formou, olha, o desenho de um transferidor que mede 180 graus, não é? De uma semicircunferência. Então, eu sei que se eu pegar x mais E, que é o ângulo externo, vai ser igual a 180 graus, não é? O x agora eu tenho o valor dele. Vou apagar aqui, gente, porque esse aqui eu fiz só para rascunho, tá? Senão não vai caber. Então, o x eu tenho o valor dele. Quanto que mede o x? 105. Mas o E eu não tenho o valor que eu estou procurando, repito, o E, que é igual a 180, certo? Eu estou procurando o E, a letra E, que é o ângulo externo. Então, o E, ele vai ter que ficar sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho no primeiro membro? Não. Olha, no primeiro membro, é o tudo que vem antes do sinal de igual. No primeiro membro, eu tenho 105 mais E. Então, o E não está sozinho. Então, eu vou ter que deixar ele sozinho. Eu tiro o 105 daqui. Então, ele vai ficar só o E agora no primeiro membro, igual a
esse E minúsculo. E, porque ângulo, gente, é letra minúscula, tá? O X sai em maiúsculo aqui, mas ângulo, a gente representa o ângulo por uma letra minúscula, tá? Então, eu deixei o E sozinho no primeiro membro aqui, vou repetir o 180, que já está no segundo, então ele vai repetir, porque ele vai continuar aqui no segundo, e o 105, o que a gente faz com ele? Não pode sumir não, ó, 105 ele saiu do primeiro membro, o E ficou sozinho antes do sinal de igual, né? E o 105 agora ele vai para depois do sinal de igual, que é o segundo membro. Quando ele muda de membro, ele muda com a operação inversa. Aqui ele está com sinal de mais, não é? Não está positivo? Então, ele vai passar menos 105, certo? E vamos agora resolver essa operação. O ângulo E é igual a 180 menos 105. Quanto que vai dar? Eu não vou fazer aqui, não vai ter espaço, tá, gente? Mas 180 menos 105 é 75 graus, tá? Vocês fazem aí de vocês para vocês verem que vai dar 75 graus. Então, se eu pegar 75 mais 105, vai dar 180. Então, a gente achou a medida do ângulo externo E do ângulo X. Vou colocar o X minúsculo aqui, tá? Certo? Agora, atividade 2. Sabemos que os ângulos opostos de um losango são iguais, tá? Os ângulos, a gente viu, né? Lembra que a gente viu que os ângulos opostos de um losango são iguais. Então, este ângulo é igual a esse. Aqui a gente tem a medida de um losango, ó. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, certo? E que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Esse segmento de reta BD é uma diagonal. Por quê? Porque ela uniu dois vértices não consecutivos. Agora, esse segmento de reta é uma diagonal? Não é, tá? Não é porque ela não está unindo dois vértices, não. Ela não está unindo dois vértices não consecutivos, tá? Então, esse daqui é uma diagonal. Essa não, tá? Então, não confundem. Então, aqui a gente tem dois segmentos de reta aqui cortando o losango, só que esse daqui é uma diagonal porque ela está unindo dois vértices não consecutivos. A gente viu que diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, tá? Agora, esse daqui não é, porque não está unindo dois vértices não consecutivos, não, tá? Então, gente, está falando que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, essa diagonal aqui, ela é bissetriz dos ângulos internos. O que é uma bissetriz? A gente viu na semana passada, vocês dão até uma olhada no vídeo da aula da semana passada, porque a gente viu que bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Então, a bissetriz é um segmento de reta que ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, aí fica esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse, tá? Então, calcule as medidas dos ângulos X, Y e Z. Então, vamos lá. Então, a gente já tem que os ângulos opostos nos ângulos são iguais, né? A bissetriz, que essa diagonal, ela é uma bissetriz, né? Então, e que é dos ângulos internos. Então, a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais, né? Então, eu sei que esse segmento, essa diagonal está dividindo este ângulo em dois ângulos iguais. Então, a gente vai falar que Z mais 40 é igual a Y, tá? Só que se eu usar aqui, ó, Z mais 40 é esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse, porque essa diagonal é uma bissetriz que está dividindo esse ângulo interno em dois ângulos iguais. Só que se eu falar que Z mais 40 é igual a Y, eu vou ter duas incógnitas. Eu vou ter o Z e vou ter o Y. Então, não vai adiantar, tá? Agora aqui, olha, a gente viu que não formou um triângulo? Ó, formou um triângulo aqui, ó. Quais são os ângulos internos desse triângulo? Olha,
Tem esse ângulo que é 90 graus, tá dando para você enxergar? Esse ângulo que é 40 e esse ângulo que mede y, não é? Então, aqui, ó, os ângulos internos desse triângulo, eu só vou ter uma incógnita, que é o y. Então, vai ficar fácil de achar, não vai? Lembra da aula passada que a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar o y, que é o ângulo interno desse triângulo, ó, tá vendo que formou esse triângulo aqui, ó, tá? Então, a gente tem esse ângulo interno, que é y, esse ângulo interno, que é 40, e esse ângulo interno que mede 90 graus. Então, se eu somar os três ângulos internos desse triângulo, vai ter que dar 180 graus. Então, se eu pegar o y mais 40, mais 90, que é o ângulo interno aqui, vai ser igual a 180 graus, certo? Eu tenho uma incógnita só, então fica fácil de achar, não fica? Então, agora, o que eu tenho no primeiro membro? Y mais 40 mais 90. O que eu tenho no segundo membro? 180. Para achar o valor do y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro, não é? Mas antes, vamos somar aqui 40 mais 90, que esses dois números não têm letra, a gente pode somar, não é? Então, vamos lá. Eu vou pegar y, vou repetir o y, porque não tem outra letra, não tem outro y para somar com ele. Então, eu vou repetir ele, tá? Mais 40 mais 90 dá 130, não é? Que é igual a 180, certo? Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Y mais 30. O que eu tenho no segundo membro? 180. Para achar o y, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. O que é o primeiro membro? O que está antes do sinal de igual. O y está sozinho no primeiro membro? Não, tem o 130 aqui junto com ele. Então, eu vou tirar o 130 daqui e vou deixar o y sozinho. Então, y é igual. Aí, a gente repete o que já está no segundo membro. Qual que eu já tenho no segundo membro? 180. Então, eu vou repetir ele. E passo 130 para lá, porque eu tirei ele daqui, ele vai ter que passar para depois o sinal de igual. Então, eu passo com a operação inversa. Ele está somando e vai passar subtraindo. Menos 130. 180 menos 130 vai ser igual. Então, ó, y é igual 180 menos 130 dá 50. Y é igual a 50 graus. Achamos o valor do y. Vou colocar de vermelho. Do y a gente já achou. Agora falta achar do x e do z, não é? Então, olha, achamos do y. Aqui do z fica fácil agora achar, ó. A gente viu que essa diagonal, tá falando que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. A diagonal aqui do losango, ela é bissetriz dos ângulos internos. O que é bissetriz? Que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, essa diagonal, ela dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, eu vou falar que z mais 40 é igual a y, né? Ó, por que z mais 40? Porque esse ângulo aqui, ó, essa diagonal, ela dividiu esse ângulo e esse em dois ângulos iguais. Né? Ela dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, x, z mais 40, eu vou falar que é igual a y, tá? Então, vamos lá. Eu acho que não vai caber. Vou abrir um novo slide aqui para a gente fazer, que não vai caber, não. Então, ó, a gente viu que o z mais 40 é igual a y. Por quê? Porque essa diagonal, esse daqui, ó, BD, dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, z mais 40 igual a y. Então, z mais 40 igual a y. Esse z não é maiúsculo, tá? É minúsculo. É igual a y.
O y, a gente já tem o valor dele, que a gente já achou aqui, ó, que é 50 graus, né? Então, vamos substituir. No lugar do y, vamos colocar o valor dele. Então, z mais 40 é igual a... O y vale 50. Então, vamos substituir aqui no lugar do y, colocar 50. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Z mais 40. O que eu tenho no segundo? 50. Para achar o valor do Z, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, eu vou tirar o 40 daqui que está junto com ele no primeiro membro. Então, eu vou deixar Z igual... Esse Z insiste em ficar mais... Igual a... O 50, ele já está no segundo membro, não está? Ele já está depois do sinal de igual. Então, ele vai continuar aqui depois do sinal de igual. Agora, e o 40? Eu tirei ele daqui, de antes do sinal de igual, que o Z ficou sozinho. O 40, ele vai para o segundo membro. Então, ele vai com a operação inversa, ele não está somando. Então, ele passa subtraindo, menos 40. Então, Z é igual a 50 menos 40, 10. Tá? Então, achamos o valor do Z que vai... Achamos o valor do Z aqui, que vale 10. 10 o quê? Graus, viu, gente? Tem que colocar o grau aqui, porque é ângulo. Tem que colocar o grau, tá? Se vocês conseguirem fazer sem armar essa equação, também pode, olha, porque a gente sabe que o y mede 50, não é? E aqui, eu sei que esse ângulo Z mais 40 é igual a y. Então, aqui, se aqui mede 40... Então, aqui vai faltar quanto para 50? 10, né? Tem que dar 50 igual aqui, que é o y. Então, o z é 10, tá? Se eu souber fazer, assim, pode fazer, não precisa fazer a equação, tá? Aí, agora, a gente já achou o valor do y, já achou o valor do z, agora eu tenho que achar o valor do x, não é? Ó, o valor do x eu posso usar fazendo aqui, ó, aqui não formou um triângulo, olha. Um triângulo. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo dá quanto? 180 graus. Então, aqui eu posso pegar y mais x igual a 180 graus. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Y mais x é igual a 180. Entenderam? Por quê? Porque, ó, aqui formou um triângulo, né? Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, se eu pegar y mais x, vai ser igual a 180. O y, a gente já tem o valor dele, que é 50. Então, vamos colocar aqui. Do y eu vou substituir por 50. 50 mais o y, que é 5, mais o y, que é 50, mais o x eu não tenho ainda o valor dele, eu estou procurando, então, mais x igual a 180, certo? Agora, o que eu tenho no primeiro membro aqui, olha? Eu tenho 50 mais x, que é o que eu tenho antes do sinal de igual. 50 mais 50 eu posso somar, não pode? Os dois números sem letra eu posso somar. 50 mais 50 dá 100. 100 mais x igual a 180, certo? O que eu tenho no primeiro membro agora? 100 mais x. Para achar o valor do x, a gente tem que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele não está sozinho, olha, o 100 está junto com ele. Então, eu vou tirar o 100 daqui e vou deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, x igual a... Será que... O 180, ele está depois do sinal de igual, ele vai continuar depois do sinal de igual, no segundo membro. E agora, o que eu faço? Olha, o x, ele está sozinho aqui. E o 100, para onde que ele vai? Eu não posso desaparecer com 100, né? Ele estava no primeiro membro, ele estava antes do sinal de igual, tirei ele daqui para o x ficar sozinho, agora ele vai para depois do sinal de igual. Então, ele está positivo, ele vai... Opa, ele está positivo, ele vai passar menos. Sinal trocado. Menos 100.
Então, 180 menos. Agora o x está sozinho, olha. É só resolver agora a operação. Então, x é igual a 180 menos 100 dá 80. 80 graus. Achamos já o valor do x, do y e do z. Ó, do x, do z e do y, que foi pedido. Certo? Agora a letra B. Para achar o valor do x, do y e do z também. Ó, a letra B, vou aumentar esse desenho aqui, que está meio apagado, para ver se vocês enxergam melhor. Então, a letra B é o mesmo enunciado daqui. Falou que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, mesmo enunciado. E que os ângulos opostos são iguais, né? Do losango. Os ângulos opostos do losango são iguais. Ó. Sabemos que os ângulos opostos do losango são iguais, né? Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse, certo? E esse ângulo é igual a esse, tá? Então, essa diagonal, ela dividiu aqui esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, se esse ângulo mede 36 graus, esse mede x, esse não vai ser igual a esse? Não vai? Então, quanto que vai valer o x? 36 também. Porque, ó, a diagonal dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais, porque falou aqui, ó, que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Então, se esse mede 36, esse também vai medir 36. Então, o x aqui a gente já achou o valor dele sem precisar fazer conta, né? X é igual a 36 graus. De vermelho aqui, para mostrar que a gente já achou o valor do x. Agora falta achar o valor do y e do z. Gente, na aula passada também, na aula da semana passada, a gente viu que quando eu tenho dois segmentos de reta paralelos e traço uma reta transversal, os ângulos alternos internos são iguais, né? Então, olha, o que é esse segmento? Esse segmento de reta aqui é paralelo a esse segmento de reta, tá vendo? Eu vou passar uma régua. Ó, se eu prolongar... Peraí. Se eu prolongar aqui, ó... Ixi, claro que não. Se eu prolongar esse segmento de reta aqui... Prolongar esse segmento aqui só para mostrar para vocês que essa reta é paralela a essa. Ó, estou prolongando aqui, tá vendo? Estou prolongando para vocês verem. E aqui passou essa reta aqui transversal, que no caso aqui é a diagonal, né? Do losango. Passou essa reta transversal. E a gente viu que toda vez que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos internos que elas formam são iguais. Alternos internos, o que quer dizer? Internos é porque estão dentro aqui, é nesse espaço de dentro aqui, entre as duas retas paralelas, tá? Por isso que fala internos. E alternos, por quê? Porque são lados contrários. Esse está do lado esquerdo e esse ângulo está do lado direito, tá? Então, alternos quer dizer, são lados alternados, lados contrários, tá? Então, a gente viu que quando eu tenho dois segmentos de retas paralelos cortados por uma transversal, os ângulos alternos e internos são iguais. Então, quer dizer que esse ângulo que mede 36 graus, ele é igual a esse ângulo que mede y, certo? Então, se esse mede 36, o y também vai valer 36. 36 graus. Então, o y também é igual a 36 graus, entendeu? Por quê? Porque são ângulos alternos internos. Igual aqui, ó,
esse ângulo não mede x, não é? Então, esse daqui também vai medir x, tá? Ó, porque essa reta aqui, ela tá cortando e formando esse ângulo. Aí agora eu tenho o valor de x e tenho do y, né? X e o y eu já achei, falta achar o valor do ângulo z, a medida do ângulo z. Então, aqui não formou um triângulo, né? Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? 180 graus. Então, se eu pegar x mais y mais z, vou mudar essa cor, tá muito vermelho. Se eu pegar o x mais y mais z, que são os ângulos internos desse triângulo aqui, olha, desse triângulo que formou, vai ser igual a 180 graus, não vai? Então, o x, eu já tenho o valor dele, que é 36. Mas o y também eu tenho o valor dele, que é 36. E o z eu não tenho, que eu estou procurando. Mais z, então repito z, é igual a 180, certo? Agora, o que eu tenho no primeiro membro? Eu tenho 36 mais 36 mais z. Então, 36 com 36 eu posso somar, né? Porque são números que não têm letra, número que não tem letra com outro que não tem letra, eu posso somar. Então, 36 mais 36 vai dar 72. Mais, repete o z, porque não tem outro z para somar com ele, igual a 180. Agora, no primeiro membro, eu tenho 72 mais z. Não é o z que eu estou procurando? Então, eu vou ter que deixar ele sozinho no primeiro membro. Vou deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. Z igual. Repito o 180, que já está no segundo membro. Vou repetir ele. Opa. Repetir o 180, que já está. E o 72, como ele estava no primeiro membro, ele vai passar para cá, para o segundo membro, porque o z ficou sozinho. Então, 72, ele está positivo, ele passa com o sinal contrário, menos 72. Então, z vai ser igual a 180 menos 72 vai dar 180 menos 72 vai dar 98. 98? Não, 108, viu, gente? 108. 108 graus. Depois tem espaço aqui, vou fazer a conta aqui para vocês verem. Fazer a subtração. 180 menos 72. 180 menos 72. Vou subtrair, coloco unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Não esquecem disso. Agora vamos subtrair 0 menos 2. De 0, eu posso tirar 2? Não, porque o 0 é menor. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo algarismo à esquerda aqui, que é o 8. Pegando uma dezena do 8, ele vai passar uma dezena para lá. O 8 vai ficar valendo 1 a menos, né? Então, 8 menos 1, 7. Então, passa uma dezena para cá, uma dezena são 10. 10 com mais o 0 que está aqui, vai ficar 10, não é? 10 menos 2, 8. E agora o 8, ele não vai ficar valendo 8 mais, ele vai ficar valendo 1 a menos. Ele vai ficar valendo 7. Por quê? Porque ele passou uma dezena para lá. Então, 7 menos 7, 0. E o 1, não tem nenhum número aqui embaixo para subtrair com ele, desce 1, repete 1. Então, 180 menos 72, 108, tá? 108 graus. Vou colocar de vermelho aqui para mostrar que a gente já achou os valores de x, y e z, certo?
Agora, atividade 3. Observe o quadrado e o retângulo representados abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Resolva. Então, aqui a gente tem um quadrado. Se esse lado desse quadrado mede x, mede x, não, ele mede 4x, né? Esse lado desse quadrado mede 4x, ó. Então, esse também vai medir 4x, esse também vai medir 4x e esse também vai medir 4x. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais, certo? Aqui a gente tem um retângulo. Então, esse lado do retângulo mede 3x e esse lado do retângulo mede x mais 4. Então, se esse lado mede 3x, esse também vai medir 3x, porque a gente viu que o retângulo, dois lados opostos do retângulo têm a mesma medida, né? Então, se esse mede x mais 4, esse também vai medir x mais 4, tá? Agora, escreva as expressões algébricas que determinam as medidas dos perímetros dessas figuras em função de x. Então, primeiro vamos achar, está falando do perímetro. Vamos achar o perímetro do quadrado. O que é o perímetro? É a soma dos lados, né? Então, ó, perímetro é igual à soma dos lados, né? Então, para achar o perímetro do quadrado, eu vou chamar o perímetro de P. Então, eu vou somar os lados do quadrado. Então, vai ser 4x mais 4x mais 4x mais 4x. O quadrado ele não tem todos os lados iguais, então o perímetro é 4 vezes o lado, tá? Então, o perímetro vai ser igual 4 vezes o lado desse quadrado é 4x. 4 vezes 4x, tá? Na multiplicação, gente, eu posso multiplicar um número sem letra com outro com letra, tá? Na multiplicação eu posso. Eu só não posso somar e subtrair um número com letra com um número sem letra. Mas a multiplicação a gente pode, tá? Então, 4 vezes 4x, tá? 4 vezes 4, 16. 16x. Então, esse é o perímetro do quadrado. Agora, vamos achar o perímetro do retângulo. Esse é do quadrado. Agora, vamos achar o perímetro do retângulo. O retângulo, a gente viu que os dois lados opostos dele são iguais, não é? Então, ó, vamos somar. O perímetro é a soma dos lados. Eu vou somar 3x mais x mais 4, que mede esse lado, mais x mais 4, mais o outro lado, que é 3x de novo, né? Esse aqui mede 3x também, porque se esse mede 3x, esse também vai medir 3x, porque os lados opostos são iguais do retângulo. Mas, se esse mede x mais 4, esse também mede x mais 4, mais x mais 4, certo? Então, o perímetro do retângulo vai ser igual. X com x a gente pode somar, tá? Então, x com x eu posso. Então, 3x mais 1x dá 4x. 4x mais 3x, 7x. 7x mais 1x, 8x. Agora, vamos somar os números sem letra com o número sem letra. Então, o número sem letra que eu tenho aqui é o 4 e o outro 4. Então, 4 mais 4, 8. Mais 8, tá? A gente só pode somar x com x, número sem letra com número sem letra, tá? Agora, eu posso somar 8x mais 8? Não, porque um é x e o outro não. Um tem x e o outro não. Então, não posso somar. Então, o perímetro do retângulo é 8x mais 8. Vou colocar de vermelho aqui, que a gente achou o perímetro, certo? Agora, escreva as expressões algébricas que determinam as medidas das áreas dessas figuras em função de x. Então, a gente viu no slide anterior que a área do quadrado, vou colocar aqui, área do quadrado. Qual que é a fórmula para achar a área do quadrado? Lado
elevado ao quadrado, né? E a fórmula para achar a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, tá? Altura eu vou chamar de H, tá? Então, no retângulo, olha, esse daqui é a base e esse daqui é a altura, tá? Base vezes altura, o comprimento vezes largura, tá? Então, pediu para determinar as medidas das áreas das figuras em função de x. Então, vamos achar primeiro a área do quadrado. A área do quadrado eu vou chamar de A maiúscula, a área a gente representa por A maiúscula. O quadrado, o lado do quadrado não é 4x, e a fórmula para achar a área do quadrado, né, lado ao quadrado, então o lado mede 4x, então vai ser 4x elevado ao quadrado, tá? Que o lado mede 4x e a fórmula é lado ao quadrado, então 4x elevado ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque o 4 vai estar sendo elevado ao quadrado e o x também, tá? Então, agora vamos lá. A área é igual. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado, tá? Por isso que a gente coloca entre parênteses, tá? Porque se eu não colocar entre parênteses, olha a diferença se não colocar entre parênteses. Se eu colocar 4x elevado ao quadrado. Vai ficar parecendo que só o x que está sendo elevado ao quadrado, não o 4. E não, o 4 também está sendo elevado ao quadrado, tá? Por isso que tem que colocar no parênteses. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Lembra que quando eu estou levando o número ao quadrado, eu não estou multiplicando ele por 2, tá? Muita gente confunde, acha que 4 ao quadrado é 4 vezes 2. Não é. O expoente ele só serve para indicar quantas vezes que a gente repete a base. A base não é 4, então eu vou repetir ele 2 vezes. 4 vezes 4, 16, tá? Achamos aqui a área do quadrado em função de x. Agora vamos achar a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Vermelho eu vou colocar só a resposta, então vou tirar de vermelho, tá? Então, a base do retângulo não é 3x, não é? Então, a área é igual à base, que é 3x, vezes a altura. A altura é x mais 4. Então, eu vou colocar entre parênteses também. Por quê? X mais 4. Porque o 3x vai multiplicar o x e vai multiplicar o 4, tá? Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho x mais 4. Então, o 3x vai multiplicar o x e vai multiplicar o 4. Então, olha, a área é igual a 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado, tá? A gente usa aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Agora, o 3x vai multiplicar o 4. O 3x não está positivo, o 4 também? Na multiplicação, mais com mais dá mais. 3x vezes 4, 3 vezes 4 não é 12? Então, 12x. 3x vezes 4, 12x, tá? E agora, eu posso somar 3x ao quadrado com 12x? Não. Por quê? Eu só posso somar x ao quadrado com x ao quadrado. X com x, tá? Então, não posso somar 3 mais 12. Por quê? Porque um tem x ao quadrado e o outro tem x, tá? Então, não pode. Então, essa é a resposta. Vou colocar de vermelho para mostrar a área do retângulo. Agora, se a área do quadrado mede 64 centímetros quadrados, qual é o valor de x neste polígono? Então, aqui deu a área do quadrado, que mede 64. E a gente viu que a área do quadrado é 16x ao quadrado, né? Então, ó, a gente viu ali que a área do quadrado é 16x elevado ao quadrado, certo? E deu a área do quadrado, que mede 64.
Então, quer dizer que 16x ao quadrado é igual a 64, que é a área do quadrado. Agora, está perguntando qual é o valor de x neste polígono. Então, tem que achar o valor do x. Então, para achar o valor do x aqui, eu vou ter que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho aqui no primeiro membro? Não, ó, o que eu tenho no primeiro membro? Antes do sinal de igual, eu tenho 16x ao quadrado. O que eu tenho no segundo membro, que é depois do sinal de igual? 64. Para deixar o x sozinho, eu vou ter que tirar o 16 daqui. Então, ele vai passar para lá. Então, agora, vou deixar o x sozinho no primeiro membro, que é igual a... O 64, ele já está no segundo membro, então eu vou colocar ele primeiro. Vou repetir ele, que já está no segundo. O 16, ele vai passar para o segundo membro, porque ele saiu daqui para o x ficar sozinho. Qual a operação que o 16 está fazendo com x ao quadrado aqui, ó? Quando não tem nenhum sinal entre eles, é como se estivesse multiplicando. Então, ele está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. O que é o contrário de multiplicar? Dividir, não é? Então, 64 passa o traço de divisão, dividido por 16. Aí, agora eu vou ter que resolver essa divisão. 64, então, eu vou repetir, x elevado ao quadrado é igual a 64 dividido por 16, gente, vai dar 4, tá? Agora, eu já achei o valor do x? Não, ainda não, porque o x aqui está ao quadrado, ó, tem que tirar esse 2 daqui de cima dele, tá? X ao quadrado não é uma potenciação, porque eu quero achar o valor do x. Eu não quero achar o valor do x ao quadrado, tá? Então, vou ter que tirar esse 2 aqui de cima. Então, x ao quadrado não é uma potenciação? É. Então, o 2 vai sair daqui, ele vai passar para lá com a operação inversa. O que é o inverso da potenciação? Raiz quadrada, radiciação, tá? Então, x vai ser igual, eu tirei o 2 daqui, e vai passar a raiz quadrada. Então, peraí, vou colocar uma raiz quadrada aqui, gente. Então, ele vai passar raiz quadrada de 4. Opa. Então, raiz quadrada de 4, tá? Porque, olha, eu não posso deixar o 2 aqui, porque eu quero achar o valor do x, não de x ao quadrado. Então, para tirar o 2 daqui, ele vai passar para lá com a operação inversa. Aqui, x ao quadrado é uma potenciação. Passa com a operação inversa, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, a raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? Quando eu estou achando a raiz quadrada de um número, eu estou vendo qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar esse número que está dentro aqui da raiz que eu quero achar. Então, qual número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, o x é igual a 2 centímetros. Opa. X é igual a 2 centímetros, certo? Porque foi dado em centímetro quadrado a área. Então, o x é igual a 2 centímetros, tá? Agora, se o perímetro do retângulo mede 40 centímetros, agora deu o perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo mede 40 centímetros. Qual o valor do x nesse polígono? Vamos ver qual que é o perímetro do retângulo aqui, ó. Esse é o perímetro do retângulo, tá? Vou colocar, ó, esse é do quadrado e esse daqui é do retângulo, tá? Então, o perímetro do retângulo é quanto? 8x mais 8. Vamos lá. Perímetro do retângulo é 8x mais 8, certo? Mas agora já me deu o valor do perímetro, que é 40. Então, eu vou fazer que 8x mais 8 é igual a 40. 8x mais 8 é igual a 40. Vou tirar esse vermelho aqui. Agora, o que eu tenho no primeiro membro? 8x mais 8.
Para achar o valor do x, eu vou ter que deixar ele sozinho no primeiro membro. Só que eu tenho o 8 aqui que está multiplicando ele e tem esse 8 que está somando. Então, eu vou passar esse 8 que está somando para o segundo membro primeiro, porque o 8 que está junto com ele multiplicando, a gente passa por último, tá? O número que está com ele multiplicando, a gente passa por último. Então, por enquanto, ainda vai ficar aqui 8x no primeiro membro. No segundo membro, o 40 já está no segundo membro, eu vou repetir ele. E o 8 que estava no primeiro, tirei ele daqui, ele vai para o segundo. Ele está somando, ele vai com a operação inversa, que é subtrair, menos 8, tá? Agora eu tenho que resolver aqui, 40 menos 8. Então, vou repetir, 8x igual 40 menos 8 dá 32. Agora o x está sozinho no primeiro membro, olha. O primeiro membro é tudo que eu tenho antes do sinal de igual. No primeiro membro eu tenho 8x. O segundo membro é o que eu tenho depois do sinal de igual. No segundo membro eu tenho 32. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? Não. O 8 está junto com ele aqui, multiplicando ele. Então, eu vou ter que tirar o 8 daqui e passar para o segundo membro, para o x ficar sozinho. Então, eu vou deixar o x agora sozinho. O 8, vou repetir o 32, que já está no segundo membro. A gente repete primeiro que já está no segundo membro. E eu passo o 8 para lá. O 8 está multiplicando, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço aqui de divisão e vou dividir 32 dividido por 8, tá? Não esqueça que primeiro a gente tem que repetir o que já está no segundo membro, tá? No caso aqui, o 32 já estava no segundo membro, eu vou repetir ele. E o 8 passa para cá com a operação contrária, porque ele mudou de membro. Ele estava no primeiro, vai passar para o segundo. Aqui ele não está multiplicando o x, passa com a operação inversa, que é dividir. Então, x é igual a 32 dividido por 8 dá 4. Então, x é igual a 4 centímetros, certo? Vou colocar de vermelho, que é a resposta. Que está pedindo qual é o valor de x neste polígono. O valor de x é 4 centímetros, certo? Entenderam? Olha, se o perímetro do retângulo mede 40 centímetros, o perímetro deu o valor do perímetro. Qual é o valor de x neste polígono? A gente achou aqui a expressão algébrica do perímetro do retângulo, que é 8x mais 8. Então, 8x mais 8 é o perímetro. Está falando que ele mede 40, então 8x mais 8 é igual a 40. E acha o valor do x resolvendo a equação do primeiro grau, certo? Então, gente, por hoje a nossa aula acabou. Hoje a gente encerra aqui o PET 2, né? Com a semana 6, a gente encerra o PET 2. E espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo vai ajudar vocês a resolver as atividades do PET. Essas atividades são atividades parecidas, não iguais, mas parecidas com as atividades do PET, para vocês resolverem as atividades sozinhos, sem nenhuma dúvida. Então, até a próxima aula, que na próxima aula a gente vai dar início ao PET 3. Até lá!